noite, pessoal. Tudo bem aí? Todo mundo ouvindo bem? Eu sou a Bruna, da Gazeta do Povo, que é a mídia oficial do evento. Então, primeiro de tudo, a gente está transmitindo ao vivo. Cadê o pessoal da Gazeta do Povo ali para dar um alô? Quem não pode estar aqui, a gente está transmitindo no Instagram do Clube Gazeta do Povo. Sigam. Alguns assinantes estão aqui também, porque a gente sorteou ingressos para os assinantes. E eu quero dizer que eu estou muito feliz, porque, primeiro, não está mais tão frio que nem estava ontem. Então, garanto que muita gente ficou com mais vontade de vir aqui, está mais quentinho para poder conversar com a gente. Essa é a terceira edição do Conversarte esse ano. A gente já recebeu nesse palco o Andrucha e Fernanda Young, Carpinejar, o pessoal falando de cinema, o Abu Janra também falando de cinema, Carpinejar e Fernanda de literatura. Hoje a gente vai bater um papo sobre música, mas o Conversarte, ele, como vocês viram nos vídeos, ele é um evento incrível para discutir uma coisa que a gente faz todos os dias, que é a arte. A arte e as suas conexões como um todo. Então, antes de começar, eu também quero saber de vocês que estão aqui. Quem aqui trabalha com arte, qualquer segmento da arte? Olha só quanta gente. Quem trabalha com música? Quem trabalha com arquitetura? Design? Outras áreas da arte que eu ainda não falei. Galeria? Com a grana da arte, essa é a parte boa também, né? Então, eu quero convidar todos vocês desde já, porque isso aqui é uma conversa para qualquer momento. Não deixem para o final. Vocês vão levantar a mão e falar, eu quero perguntar também. Porque ninguém aqui vai monopolizar nada. É um lugar para vocês conversarem, falarem um pouquinho junto com a gente. E eu vou explicar só um pouquinho mais como vai funcionar hoje. Vai ser dividido em 3 blocos, a gente vai ter 3 momentos com assuntos diferentes. E aí vocês vão poder perguntar o tempo todo. O Patrick, que está aqui também da Gazeta, Patrick, dá um alô, nosso social media, ele vai estar captando perguntas para quem ficar um pouco encabulado. Espero que vocês não fiquem encabulados, que levantem a mão e peguem o microfone. Mas, se isso acontecer, mandem pergunta lá no Instagram do Clube Gazeta do Povo, que ele vai me mandar e eu vou ler as perguntas de vocês. Tá bom? Então, vamos começar. Eu quero chamar agora aqui para o palco esse pessoal que é badaladíssimo e que promove muita transformação musical no país. Nelson Mota, Gringo Cardia e Castrupe. Venham ao palco, por favor. Desculpe, aqui que tá bom. Tá alto aqui, tá alto. Deixa eu pegar o microfone do Nelson aqui. Que situação. É um degrau alto, é um degrau alto. Ó, Nelson. Então, esse primeiro bloco, antes de eu falar um pouquinho mais sobre ele, como toda conversa, ela tem que começar com um olá, com um sorriso ou com um tropeção, às vezes. Então, eu queria pedir para vocês darem oi para as pessoas que estão aqui com a gente. Oi, depois do tropeção tem mais valor. Tropeçar não é nada, cair é que é chato. O importante é levantar. Boa noite a todos. Olá. Boa noite também, prazer estar aqui com vocês. Valeu. Só mais uma coisinha antes de rodar um vídeo, antes que briguem comigo, eu esqueci de falar dos patrocinadores. Então, eu quero agradecer para a Sideral Linhas Aéreas e o Hospital Erasto Gettner, que são parceiros. E agora, pessoal, por favor, soltem o vídeo aí das inspirações. Eu tinha 14 anos, depois para 15, e eu não ligava para a música. Para mim, aquela música tocava na Rádio Nacional, a música dos meus pais, não me interessava aquilo. Quando ouvi o João Gilberto, fiquei completamente transtornado. E dali para diante foi uma paixão fulminante pela música. Eu dediquei minha vida à música e tive da música o melhor da minha vida. Quando eu acabei a arquitetura, eu falei, eu vou fazer a cenografia. Para mim, a arquitetura é fundamental para a cenografia. Não existe um cenógrafo sem a cabeça do arquiteto. Olha, a escola de música da cultura popular são as festas. Então, boi, aí né, a festa dos pandeirões, aí o maracatu, o carnaval de Recife, as festas de lá, os jongos aqui, né? Aí passou a ser minha faculdade, passou a ser ali, foi meu doutorado.
já que a gente está falando de conexões e de inspirações, a primeira coisa que eu acho que une o trabalho de vocês é, claro, a cena musical e um pouco do decorrer disso ao longo dos anos. Eu acho que uma pergunta recorrente e comum é de onde vem esse repertório próprio de cada um de vocês e onde vocês buscam inspiração, que são inspiração para tanta gente, né? Bom, vou falar primeiro que eu sou mais velho. Na verdade, acho que ninguém aqui sabe disso, mas nós três temos uma origem comum, que é o design. Tanto o Gringo, o Guilherme, eu estudei design, o Guilherme estudou design também, e então isso é uma ligação enorme que tem, antes de ter essa ligação com a música, tem com o design. O design me ensinou a pensar o mundo, o design no sentido de projeto, como articular aquelas coisas. O design me serviu muito para fazer letras de música, para produzir shows, para ter ideias, casas noturnas, um monte de coisa. Então, viva o design, né? É verdade, para mim também eu acho assim que eu peguei logo de início essa explosão visual do mundo, assim, entendeu? A gente, quando começou a aparecer vídeo, os computadores, entendeu? A imagem passou a ser uma coisa muito importante. E assim, e a imagem, a música, na verdade, além de ser ouvida, tinha que ser vista. Então, assim, peguei muito esse início, assim, de mostrar uma imagem da música, né? Como seria. Então, foi um momento, assim, especial de pesquisar junto com os próprios artistas o que seria essa imagem, né? Então, fiz várias capas de disco, comecei o meu caminho pela música até ir para a cenografia e depois fazer tudo que eu faço hoje. Para mim foi uma surpresa também quando estava na entrevista do Nelson hoje à tarde e ele falou da faculdade de design e eu também fiz faculdade de design, também abandonei depois do terceiro ano da faculdade de design, abandonei por causa da música e falei, olha, que engraçado, o Gringo todos nós sabemos, né, da origem com design das artes visuais, mas essa semelhança, né, da gente estar aqui por isso. Eu tenho a sensação que a gente tem uma separação do fazer artístico no mundo ocidental, quando a gente vai seguir isso como carreira, como profissão, a gente tende a segmentar porque isso profissionalmente se enquadra mais no mercado. Mas fazer artístico, ele é mais global, né? Ele é mais genérico do que específico. Então, acho que na medida que eu fui estudando mais tanto a música quanto a arte, eu fui vendo que as coisas se conectam de um jeito muito mais profundo na sua natureza mesmo. Então, as artes visuais com a música, o teatro, a literatura, o fazer artístico de um modo geral, ele é muito mais integral assim, do que específico, né? Acho que o design, assim, até o Gringo já falou uma vez sobre a arquitetura, quando você fala sobre a formação, que na verdade seria um bom ensino médio completo para todo mundo, de conhecimento geral, assim, que isso tudo traz repertório. Mas no sentido de como o tempo vai passando, e hoje em dia com tudo muito rápido, e muita informação, a gente bombardeado por coisa o tempo todo, e vocês produzindo, né, que numa velocidade cada vez maior, assim, e sendo quase que cobrado por mais velocidade. O que mudou nesse tempo de inspiração? Porque antes o artista, ele, claro, se ele quiser, ele pode tomar o tempo que ele quiser, né? Mas ele é muito cobrado, muito mais cobrado hoje em dia, né? Como que vocês veem essa mudança de tempo? Olha, eu acho assim que, na verdade, as pessoas não têm mais tempo para contemplar, entendeu? Então, a imagem é muito instantânea, rápida, e é muito esquecida muito rápido também. Então, quer dizer, é uma coisa que com essa nova geração você tem que trabalhar desse jeito. Na verdade, assim, a imagem de hoje vai ser já velha amanhã, entendeu? E para a gente que é do começo do design, que gosta de apreciar as coisas, é uma coisa que você tem que viver assim, com isso, entendeu? A linguagem que a nova geração entende é uma linguagem mais instantânea, tanto que, assim, o que eu acho que é o legal dessa era de selfies é que todo mundo aprendeu a ser fotógrafo de alguma maneira, a fazer fotos mais bonitas, assim, a olhar o mundo com uma certa beleza, né? Eu acho assim que isso, de alguma maneira, a gente aprende também. A gente não tem uma fórmula que dizer o ideal é isso. O mundo é assim hoje e eu acho que você tem que seguir isso, né? Olha, eu vejo as artes como muito integradas, assim, porque
Quando eu comecei a trabalhar com música, em disco, gravadora, produzir disco, música era música e ponto, né? Com o passar do tempo, a música foi se tornando apenas uma parte da música. A outra parte foi a imagem, que começou a ganhar espaço da música dentro do produto audiovisual, já passou. Hoje, a Madonna não faz um CD de 10 músicas, né? Ela faz um álbum visual de 10 clipes. Então, onde está tudo isso? Você olha a carreira da Anitta, em todo lugar que você olha, você vê que a música nunca está sozinha. Ela está agora acompanhada do teatro, da cenografia, do design, do cinema, então, nem se fala, da fotografia. Hoje a fotografia tem muito mais importância para a música do que tinha há tempos atrás. Então, essas coisas estão integradas. O cara que só entende daquilo, só entende de música, é um chato. É uma pessoa que não consegue ver as interferências. A música não é uma coisa pura, absoluta, nenhuma arte é. Né? Tudo tem interferência de outro. Quanto mais na minha própria vida, eu fiz muita coisa diferente, né? Fiz letras de música, produzi discos, dirigi shows, depois escrevi livros, escrevi musicais de teatro, uma série de produções em que estão presentes todas as coisas que eu fui aprendendo no design, na música, nas gravadoras, no disco, isso tudo. Então, me ajuda muito na hora... Por exemplo, eu sou jornalista de profissão, embora nunca tivesse estudado jornalismo, estudei design. Saí para ser jornalista e rapidamente gostei daquilo e fiquei. Mas, ao escrever jornalismo, me ajudou muito quando eu fui escrever ficção, quando eu fui fazer romances, Canto da Sereia, tudo. E mesmo quando eu fui fazer livros biográficos, como o Tim Maia, ou autobiográficos, como o Noites Tropicais, a minha linguagem de jornalista ajudou muito, porque a ficção fica mais verossímil se você conta numa linguagem jornalística. E eu, como jornalista também, desde o início, eu nunca me conformei em dar a notícia e contar o que aconteceu. Eu sempre queria romancear a coisa. Então, a minha cabeça da ficção hoje me ajuda muitíssimo a escrever textos jornalísticos. A minha experiência com ficção, a minha experiência com poesia, com letras de música, o ritmo que você tem que ter nas palavras para fazer uma letra de música. É dificílimo, é todo um aprendizado. Na hora que você vai escrever uma crônica, te ajuda muito, porque as frases têm ritmo, têm sonoridade, têm aquela cadência. O Garcia Marques dizia que escrever é você levar o leitor até o próximo parágrafo. Esse é o jogo. Você levar. E para isso, meu amigo, vale tudo. Você tem que encontrar um ritmo. Às vezes tem até palavras em excesso que você sabe que não são necessárias, mas você usa porque está dando uma música aqui naquele parágrafo, e assim leva o leitor ao próximo. E aí a música vai continuando, você vai até ele acabar o livro. Esse é o truque do Garcia Marques, que eu adoto 100%, entre outros, né? Em termos de produção, eu acho que tem uma democratização, né, desses processos de produção. Eu sinto que as novas gerações já têm essa abordagem muito mais próxima, né, de não ter uma coisa tão específica, né? O músico, como ele falou, já não é mais só músico, já é fotógrafo, já faz o seu próprio videoclipe, o instrumentista já produz o seu próprio disco, porque é uma coisa geracional, né, que é decorrência dessa democratização, tanto dos processos, né, de produção, do acesso
aos programas, aos celulares que têm uma capacidade de foto e também uma consequência de mercado, né? Então eu acho bonito ver na nova geração como é que isso já está mais horizontal, sabe? O conhecimento menos verticalizado, específico e mais geral, genérico, assim. Antes de sair da parte de inspirações, eu ainda queria falar um pouquinho sobre as pequenas loucuras revolucionárias de momentos políticos, como foi mesmo com o Dancing Days, né? Queria falar um pouquinho sobre isso e perguntar para vocês como que é esse fazer artístico que pode mudar as coisas. Até a música disco, né? Ela era meio negligenciada na época, como o funk ou era, não sei mais dizer bem certamente. Então eu queria falar um pouquinho sobre isso também. Olha, cada pessoa reage da sua maneira. Em 1976, começou um iniciozinho de abertura política na ditadura. Ainda tinha censura, tinha prisões, tinha tudo, mas o general Geisel anunciou vai ter uma abertura lenta, gradual e segura. Puta, o que isso podia levar 20 anos, 30, né? Mas pela primeira vez, havia uma palavra oficial sobre isso. Então, por várias circunstâncias, né, principalmente porque eu tinha feito um festival de rock em Saquarema, que foi um grande evento, um pequeno grande evento, mas foi um fracasso comercial total. Eu praticamente fali com aquele festival, que ninguém pagou a entrada, um muro do Voltamos a Saquarema, o festival de Saquarema. Tudo que podia dar errado, deu. Menos os shows. Teve show da Rita Lee, teve Raul Seixas. Foi uma beleza. Por causa desse festival fracassado, os caras me viram na televisão e viram o festival, falaram, os donos de um shopping me chamaram para montar qualquer coisa naquele shopping, para chamar a atenção do shopping. Então, nós fizemos o Dancing Days, que era para durar só 4 meses, porque o espaço foi dado, não tinha um tostão, eles bancaram tudo. Então, nós fizemos a primeira discoteca mesmo, em agosto de 76, e que rapidamente se tornou ali uma meca da noite carioca, juntava todas as tribos ali, porque era 76 ainda, isso nem existia Barra da Tijuca, para vocês terem uma ideia. Então tudo se passava ali na Zona Sul, todo mundo se conhecia da praia de Ipanema. Então o público da praia, que tinha jovens, tinha velhos, tinha loucos, comunistas, cinema novo, jornalistas, tinha de tudo ali, músicos, putas, vagabundos, dedo duro do DOPS, tinha de tudo ali, porque todo mundo ia na mesma praia, não tinha várias praias. Então, aquele público é que fez o Dancing Days. O Dancing Days ainda deu a sorte das 6 garçonetes virarem as frenéticas. Então, as pessoas iam ao Dancing Days para ver as frenéticas. Cabia 600, 700 pessoas. Funcionava de domingo a domingo, superlotado. E a gente viu que aquilo se transformou numa ilha de liberdade, alegria, no meio de um clima horroroso, porque a rua era perigosa, carros de polícia circulando toda hora, gente sumindo, era tudo perigoso, a censura a pleno vapor, polícia disfarçada em tudo que é lugar, se desconfiava de todo mundo, seu amigo podia te entregar, era um horror o clima na rua. Então a pessoa ficava ali, passava a noite no Dancing Days, era uma sensação que tinha ido para outro planeta, depois voltava para a maldita rua, a repressão toda e tudo. Eu nunca imaginei na minha vida que 40 anos depois, a peça que conta o Dancing Days, que tem cenários maravilhosos do gringo, a peça, o frenético Dancing Days, que teve aqui no Festival de Teatro. Lotou as 2 vezes, foi no sucesso. Guairão, né? Então, a peça tem a mesma função hoje, porque as pessoas passam 1h30 ali no meio daquela atmosfera de dança, de alegria, porque o Dancing Days valia tudo, podia ser gay, hétero, rico, pobre, preto, branco, não tinha, pagou na porta, entrou.
E valia tudo lá dentro, porque era num terceiro andar de um shopping vazio, de noite, não tinha polícia, não tinha vizinho, não tinha nada. Então, é o mesmo sentido. As pessoas, muita gente me fala isso, pô, que maravilha, a gente assiste isso. Depois você volta para essas ruas que estão perigosíssimas, por motivos diferentes. Porque hoje o cara pode te agredir na rua porque te viu na televisão falando bem ou mal de não sei quem, a violência urbana é insuportável, a falta de educação, a agressividade, a competitividade. A rua é um inferno hoje. E você passa ali no Dancing Days 1h30 no paraíso e depois volta para a rua. Então, eu acho engraçado que uma casa real se transformou depois numa coisa ficcional, mas que tem o mesmo efeito sobre as pessoas. É muito legal esse tema, eu acho, porque toda época de muita repressão também é uma época de muita produção, né? Então, nesse sentido, eu acho que essas duas épocas que a gente está vivendo são parecidas, né? A gente agora só tem uma época de muita repressão, de ataque à cultura, institucionalizado, né, estatal, e, ao mesmo tempo, tem na contramão disso uma produção muito mais efetiva que reage a essa tentativa de sufocamento, né? Então, a arte acaba sendo um canal de libertador, né, de uma válvula de escape importante assim, para a população, para os artistas e para a população de modo geral, né? E comigo foi assim também, né? Na verdade, eu vim de uma geração na minha universidade que é onde apareceram os primeiros músicos, que na verdade foi a geração pop, que não queria ser a geração intelectualizada, ela queria fazer música, queria fazer cultura pop. Então, assim, na minha universidade de arquitetura, a gente começou a trabalhar com grupos de teatro, várias coisas alternativas, assim, mas eram... E aí começou a aparecer um grupo chamado Blitz, que foi o primeiro que eu trabalhei, né, ainda fazendo escola, e na verdade isso aí desencadeou toda uma onda pop, vamos dizer assim, que foi uma sequência de artistas que foram nesse caminho que a Blitz meio abriu ali, que foi essa entrada para o pop. Então, assim, Paralamas de Sucesso, entendeu? Fiz todas as capas deles, aí no início, né, fiz Cássia Eller, Skank, quer dizer, vários grupos desses, na verdade, queriam essa liberdade e, assim, não queriam falar sobre política, queriam, na verdade, brincar de qualquer coisa, de ser feliz, assim, entendeu? Então, assim, é muito bacana porque eu acho, assim, que isso aí foi um movimento muito grande dos anos 90, né? Os anos 90 foi, assim, muito forte nessa cultura pop, entendeu, assim, e aí que eu fiz os grandes trabalhos os meus trabalhos de audiovisual, assim, entendeu? Foram nesse sentido de capa de disco, assim, várias. E logo depois, quer dizer, estava aparecendo também o videoclipe, né? Que era o começo, assim, não tinha nem vídeo, os primeiros videoclipes. E, quer dizer, a gente mesmo sem saber, eu queria fazer, então eu inventava que sabia fazer, não sabia fazer direito, mas eu tinha noção que podia dar certo. E aí, quer dizer, o trabalho visual desse grupo pop, assim, né, de artistas que apareceram, ele foi se transformando numa coisa mais sofisticada, que foi, na verdade, assim, os videoclipes e o próprio cenário, que, na verdade, no começo era uma coisa muito... A programação visual que você faz uma capa, é legal que ela esteja no show, que esteja na camiseta, que hoje em dia nem tem mais isso, mas teve uma época que todo mundo queria fazer a sequência inteira, assim. Então, eu acho que é uma época muito criativa, assim, entendeu? De você inventar coisas, né? Eu acho, assim, essa coisa dessa abertura dos anos 90 e dessa abertura pop foi bem o que eu vivi, que foi, na verdade, essa coisa da imagem que eu falei, né? Aproveitando que você está falando das capas de discos, o primeiro tímido me mandou uma pergunta aqui, que é justamente sobre o seu processo de criação da capa de disco. Ele está perguntando como que é esse processo do fazer, e eu queria complementar perguntando nessa mudança agora, porque antes a gente via e reconhecia os discos, ainda reconhece muitos discos pela capa. Hoje, com os streamings, a gente às vezes não sabe qual é a capa do disco, porque vai atrás de uma música, ou ouviu a música e o nosso programa que a gente usa para ouvir música sugeriu, às vezes a gente não conhece o disco. Então, eu queria te perguntar, além do processo que o tímido, que eu acho que não vai se identificar,
quer saber como funciona, sobre essa mudança e essa identificação, né? Como que tá. Eu acho que o processo, assim, na verdade, é um processo de tradução, né, visual. Quando eu vou trabalhar com um artista, primeiro tem que ouvir tudo que ele tem para falar, entendeu? Assim, e o artista fala um monte de coisa. Eu já virei um psicólogo de artista, assim, né? Na verdade, essa trajetória toda me ensinou muito, assim, a escutar. Um artista visual não pode criar, ele tem que ver primeiro. Ver muita coisa, ver as pessoas, observar as pessoas, entendeu? E aí, na verdade, você se junta aquilo ali, não querendo colocar uma personalidade sua, mas, na verdade, ajudando a mostrar uma arte ali diferente, entendeu? Na verdade, todos nós que trabalhamos aqui, assim, acho que somos muito parceiros de pessoas, né? Então, a gente não chega a essa minha obra, não é? Na verdade, você vai... Eu converso muito com a pessoa e tento, de alguma maneira, trazer alguma coisa que seja diferente do que ela já fez, entendeu? Assim, porque a coisa mais difícil é você ficar maduro e continuar arriscando nas coisas, né? Porque, assim, é muito mais fácil você fazer o que você sabe que dá certo. O que você sabe que você não tem certeza, sempre te dá um pouco de insegurança, mas é uma insegurança necessária à criatividade, né? Eu acho, assim, que isso é uma coisa que você tem que se abrir. E nesse processo também de fazer uma capa, assim, entendeu? Um trabalho visual, né? Hoje em dia não tem mais disco, tem músicas. Então, assim, eu acho que não tem, vai lançar um álbum. É muito difícil saber qual é a capa. Tem 20 capas, né? Eu acho que cada música é uma imagem diferente. E, assim, eu acho que também uma coisa que me ajudou bastante é você não ter preconceito, entendeu? Assim, muitas coisas que eu falava, isso eu não gosto. Aí eu começava a trabalhar, eu via um valor ali naquele trabalho que eu também aprendia, entendeu? E me ensinava também de alguma maneira. Então, quando o primeiro sertanejo me chamou, eu estava no auge do pop, me chamou, eu falei, será que eu vou fazer, gente? Leonardo me chamou para fazer um trabalho, assim, uma direção do show, junto com Fala Bela. E eu fiquei na maior dúvida, que só fazia as pessoas pop, assim. Aí aí a gente fez lá, vamos divertir, vamos fazer. Tem dinheiro para fazer muito cenário diferente, entendeu? Vamos experimentar coisas caras, que a gente não pode, às vezes, experimentar com grupos mais, vamos dizer assim, mais normais, né? E quando tem um grande sucesso, assim, você pode usar. E aí eu comecei a aprender que, na verdade, assim, quanto mais você escuta, entendeu? Mais você tem como trocar, como dar ideias, entendeu? E às vezes as ideias que você tem, a própria pessoa deu para você. Você só tem uma maneira de editar. Eu acho que o trabalho da gente é mais editar, assim, vamos dizer assim, o imaginário inimaginável daquela pessoa, entendeu? Como que é para você, Castro, quando você está querendo uma capa de disco? Eu achei muito bom esse lado que ele falou, do lado da psicologia e dessa parceria com o artista, né? Eu, como produtor musical, acabei abandonando mesmo o design, não atuei mais nessa área, a não ser na coisa de fazer minha música, que é uma música um pouco mais imagética, assim. Mas tem a mesma tabela de conhecimento com cada artista que eu vou produzir, né? E esse lado psicológico e dessa parceria, acho que é o fundamental, né? Você conseguir conversar com o artista, entender quem é o artista, quais são as expectativas, capturar um pouquinho desse imaginário e ajudar ele a construir esse imaginário, seja na produção de um álbum, seja na construção de um som, seja na construção da imagem toda que norteia esse som. Tem que haver esse duelo, assim, né, de ideias para essa construção ser uma construção comum, assim. Acho que nós três fazemos um bocado isso aqui na vida, né? Eu trabalhei bastante como produtor musical também, desde Elis Regina, as trilhas de novela. Eu produzi muitos artistas. E eu acho que no cara que se propõe a fazer um disco, primeiro eu sempre tem que se colocar a serviço do artista. O produtor não é o autor do disco. O autor do disco é o artista. É quem está com a cara na capa, quem está cantando ali dentro. Então, eu sempre me coloquei a serviço do artista. Ou seja, eu não quero que ele faça o disco que eu gostaria. Então, você tem até que abrir mão. Você tem que abrir mão, não, você tem que desenvolver um segundo gosto.
porque você está trabalhando para aquele artista. Então, eu não queria... A Elis Regina me chamou para produzi-la porque ela queria mudar o repertório, mudar. Tu tinha 24, 25 anos, mas já era a maior cantora do Brasil. E então me coloquei a serviço dela. Procurei repertório para ela, pedi para a gente fazer música. Funcionava como uma espécie de um psicanalista musical também, porque ficava horas de conversa, eu sentado ouvindo e ela falando. Então, é uma psicanálise musical. Depois você tem o papel também do personal crítico, né? O cara que vai dizer ali sopra para você e ninguém mais como é que estão as coisas na real. Isso não está legal. Tem jeitos e jeitos de dizer. É duro você chegar para Elis Regina e falar, isso aqui não está bom não. É de outro jeito que se diz, mas eu nunca tive uma briga com ela, uma discussão, porque nunca houve conflito sobre isso. O que eu queria era o que fosse melhor para ela naquele momento da carreira dela, não para mim, né? Então, por isso deu certo essa parceria, fizemos enorme sucesso, a Elis se renovou completamente, lançamos Tim Maia, foi uma virada na vida dela. E ela sempre ficou grata, e eu também sempre fiquei grato, porque eu aprendi com ela como tratar, como lidar com uma grande artista. Não é uma responsabilidade danada. Eu nunca tentei impor alguma coisa a ela, eu não sou louco. Eu tentava levá-la a fazer o que fosse melhor para ela. E às vezes eu dizia, Elis, eu estou aqui também para proteger você de você mesmo. Porque os artistas, muitas vezes, eles se fazem coisas péssimas, horríveis. Então, você tem que proteger ele dele mesmo. Como eu preciso, muitas vezes, na minha vida, que alguém me proteja de mim mesmo, né? Então, esse é o relacionamento de um artista, de um produtor de disco, com o artista, né? Aquilo ali é dele. E não quando eles... discutimos muitas, mas nunca teve um bate-boca, uma briga, porque às vezes quando a conversa ia ficando, meio ela queria insistindo um pouco demais, eu falei, tudo bem, então se você quer... mas eu amo essa música. Eu falei, mas eu não tenho certeza se a música ama você, né? Mas eu gosto, eu quero. Tá bom, o disco é seu, você pode fazer tudo que você quiser no disco. Não, melhor não, vamos fazer outra coisa. Então foi assim. E depois eu trabalhei com muita gente, com a Marisa Monte, produzi o primeiro disco da Marisa Monte, que foi um trabalho completamente diferente, foi de uma criação quase do zero. Cada disco, o disco da Sandra de Sá, o disco da Elba Ramalho, o disco da Daniela, olha, tantas coisas, cada disco é uma aventura para um produtor, você nunca tem ideia de onde vai chegar aquilo. E todos esses conhecimentos de cinema, de teatro, de design, de marketing, de publicidade, isso tudo ajuda na produção de um disco. Sabe que você falando me lembrou de uma coisa que um dos eventos na minha vida que mais me ajudou a entender como produzir um disco e como ter essa relação com o artista foi ter construído uma minha casa. E a minha relação com o arquiteto me fez entender que a produção do disco tem muita dessa correlação, né? Você pode desenhar, mas a casa é de quem vai morar. Então, assim, você pode produzir um disco de um artista, montar a parte visual, sonora, mas a casa é do artista. Então, quem tem que dizer como é que ele quer morar, como é que é a casa dele, onde vai ser o banheiro, onde vai ser o quarto, como ele quer se movimentar, é o artista que tem que nos dizer. E a gente procura desenhar a casa o melhor possível para que o dono da casa se sinta à vontade e feliz naquela casa dele. Ainda falando um pouquinho de inspiração, ali no camarim a gente acabou falando de 2 Tims, né? Tim Maia e Tim do Terno, né? Tim Bernardes. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre o novo momento da música brasileira, assim, pessoas que vocês veem que estão desabrochando. O Nelson sempre fala de Anitta, falou muito de Anitta já, que realmente é alguém que não adianta, ou gosta ou não gosta, mas tem que respeitar, né? Então eu queria que vocês falassem desse momento e das inspirações para as pessoas agora. Olha, eu acho assim que
eu trabalho com um monte de gente diferente e que não é nem tão novo momento, mas são pessoas que estão se renovando o tempo inteiro, entendeu? Assim, agora, por exemplo, estou fazendo um trabalho com Maria Bethânia, que é um novo disco dela para Mangueira, em relação a uma coisa que ela fez para Mangueira lá no Carnaval. E, ao mesmo tempo, estou trabalhando com a Ivete Sangalo, fazendo a turnê dela, desse novo show que eu faço a direção. E, assim, e ao mesmo tempo, né, na verdade, assim, são coisas grandes, entendeu? Não são coisas, assim, novas, mas são coisas que falam diretamente com públicos diferentes, entendeu? Assim, eu acho que hoje em dia é uma coisa, assim, bem diversa, assim, de não só, vamos dizer assim, essas novas linguagens alternativas, mas tem as pessoas que também são consagradas como Bethânia, assim, é impressionante, assim, a maneira com que ela se reinventa, entendeu? Assim, reinventa a maneira de colocar, e eu acho que isso aí tem muito a ver com a pessoa estar aberta a fazer coisas diferentes, entendeu? Assim, então, para mim é bom, assim, eu acompanho muito porque, na verdade, as pessoas me chamam para ajudar isso, né? É um processo, como o Nelson falou, nem sempre é fácil, porque é uma guerra o tempo inteiro, porque a pessoa também não tem certeza sobre as coisas, né? Então, assim, você está ali meio para provocar e para poder dizer o que você acha sobre determinadas coisas, mas eu acho, assim, que hoje em dia é uma coisa, assim, muito assim, diferente, né, a maneira com que os novos artistas estão aparecendo, né? Eu acho, assim, eu já fiz um trabalho com a Elza Soares, por exemplo, há muito tempo, entendeu? Assim, e Castrupe fez um outro depois com ela, entendeu? Quer dizer, uma pessoa que vinha do samba lá, de uma história toda diferente. Então eu e o Wisnik, a gente fez um disco com ela chamado Do Cóccix até o Pescoço, né, que a gente acabou transformando num show, em clipe, fazendo um monte de coisa, entendeu? Trazendo uma linguagem até hip hop para o trabalho dela, né? E Castrupe depois fez uma outra coisa totalmente diferente com ela, entendeu? Que reinventou ela, assim, que eu acho que é também genial o artista se propor a isso, né? Eu acho que tem uma democratização bem importante, né, nos processos de produção, como a gente falou, e essa democratização faz com que apareça um número muito maior de artistas, inclusive do que a gente tem capacidade de acompanhar, né? Mesmo nós que estamos dentro do mercado, estamos trabalhando com isso, não dá tempo da gente absorver e conhecer a quantidade de artistas que aparecem mensalmente, anualmente, né? E tem uma geração maravilhosa. O Tim, acho que é um grande exemplo, né? O Tim Bernardes, para quem não conhece, é um grande exemplo dessa nova geração. Eu gosto sempre de lembrar também dessa turma que construiu A Mulher do Fim do Mundo, que foi E Eu, Deus e a Mulher, que são os dois projetos que a gente fez com a Elza, que deu essa renovada na estética, né, na confluência dela, do discurso, que são Kiko Dinucci, Rodrigo Campos, Rômulo Frois, especialmente, né, esse trio, mas também Marcelo Cabral, Cacá Machado, Celso Sim. Então tem uma turma enorme. Daqui de Curitiba tem a Raíssa Saifaete, que a gente acabou de lançar trabalho novo. Então é muita gente boa sendo lançada no mercado. Preciso estar atento e é preciso ser mais pesquisador, eu acho, né? Quem quer conhecer o que está acontecendo de novo precisa ter uma postura um pouco mais ativa, especialmente na relação com as playlists, nas conduções que os Spotify e Deezer fazem, né? Porque o algoritmo, ele é bem malandro, né? O algoritmo, ele vai sempre conduzindo o ouvinte mais passivo para os catálogos das próprias gravadoras que estão por trás dos mesmos Spotify, né, as mesmas 5 grandes que estão ali. Então, se você se deixa conduzir, na verdade, você se deixa conduzir para o mesmo catálogo, para a mesma estética dominante de sempre. Então, quem está buscando o novo vai ter que cavucar um pouquinho mais desses nomes novos e puxar os fios da meada para poder descobrir e ficar atento ao que está surgindo aí. Hoje, teoricamente, qualquer um pode gravar um disco em casa, porque os equipamentos são acessíveis. Você tem até um programa que afina a voz. Eu posso gravar um disco cantando, não vai ter uma nota fora do lugar. Agora, qual é a graça, né? Tem gente que pode usar isso criticamente, isso é outra história.
Mas eu vejo, tem tanto artista, porque democratizou de tal forma a produção musical e a divulgação musical, que você pode divulgar tudo nas redes, na internet, tudo de graça, né? Tem um amigo meu que diz até que tem tanto artista que daqui a pouco vai faltar público, os artistas vão pagar para serem ouvidos, de tanto artista que tem. E é isso, é difícil você botar a cabeça para fora, você ficar diferente, não só do que está aparecendo, mas de tudo de bom que já foi feito desde 1900 e nada. Porque isso tudo está disponível para todo mundo. Então a comparação com a música dos anos 60, dos anos 70, dos anos 80, dos 90, está tudo lá para todo mundo ouvir. Não vale copiar. Como fazer bom rock and roll depois de tudo que já foi feito e que todo mundo conhece. Como fazer, às vezes vem em umas palestras, vem um garoto, né? Não, porque eu faço música, eu fico já meio assim, fico meio com pena, assim, né? Eu faço música, eu falo, o que você faz? Eu faço MPB. Eu falo, você tem que estar disposto a fazer melhor do que o Caetano, melhor que o Chico Buarque, MPB, melhor que o João Bosco. Não, isso não dá. Para fazer pior, então, para quê? Procure uma outra coisa, porque isso aí já bateu no teto. Tem gente que faz MPB ainda e consegue fazer, tem gente que faz rock e consegue fazer. E a tecnologia facilitou muito as misturas musicais que deram uma sobrevida enorme. Quando a bossa nova nos anos 90 se misturou com a eletrônica, virou um novo grande gênero musical internacional. Então tem uma dinâmica enorme disso. Outro desses mais novos que eu recomendo é o Tim Bernardes também, que eu adoro, um grande músico e faz um MPB. Tanto que, contei já para vocês, vou contar para vocês, eu fui ver o show do Tim Bernardes, eu nunca tinha visto, conhecia de disco no Rio, e vi lá que o Caetano estava no teatro também, por acaso, com um filho dele. E aí, depois do show, fomos falar lá com o Tim, eu fiquei chapado com o show. Só ele no palco, com uma guitarra e um piano. Fiquei maravilhado. O Caetano adorou também. Fomos lá falar no camarim, beijos, tal e coisa. Na saída, o Caetano comentou comigo assim, imagine você, e a gente achando que tudo já foi feito, né? É exatamente isso. O Tim Bernardes falou, não, nós estamos errados, ainda vai ter isso aí. Eu gosto muito de hip hop, também gosto de música clássica, lírica, gosto de muitas coisas. E me permito gostar da Anitta também, porque eu nunca fui tão esculhambado e agredido na minha vida, nem por coisas políticas, quando eu ousei falar bem da Anitta, né? Eu não sei, é uma coisa feia, estranha, um ódio, uma inveja que ela desperta ali, como se ela fosse uma criminosa, como se ela estivesse fazendo mal a alguém. Gente fala assim, porra, sigo você há 50 anos, não vou seguir mais, traidor da MPB. É patético. É apenas uma cantora, uma jovem cantora de 26 anos, uma grande, a Anitta pode não ser uma grande cantora, mas é uma grande artista. Asseguro a vocês, podem me cobrar daqui a 10 anos. Grande artista. Porque ela saiu do nada, saiu lá do Cafundó de Honório Gurgel e, criada no funk, ela pegou um ritmo de favela, de pobre, de periferia e deu uma projeção mundial ao funk carioca, que não tem nada a ver com o funk americano, com o James Brown, nada disso. Ela fez isso, ela levou essa música de favela para o mundo sofisticado e ela virou a Carmen Miranda de Dolce & Gabbana. Eu acho ela sensacional, os clipes que ela produz, como ela administra a carreira dela. Então, é um modo diferente.
A Anitta não é só uma cantora, ela é uma atriz, ela é uma bailarina, ela é uma especialista em marketing, ela é uma puta produtora, então ela é compositora, que ela faz quase todas as músicas dela. Então, é um novo tipo de artista que surgiu, um artista do terceiro milênio, que é um conjunto de atributos. Mas a gente ficava a noite inteira falando disso aqui, só para citar alguns artistas novos muito interessantes. Mas é legal que você falar esse negócio da arte da periferia muito forte, entendeu? Assim, eu acho que a coisa mais viva que a gente tem é essa mistura que a periferia faz e faz um produto novo, entendeu? Isso aí eu acho que é uma coisa das mais geniais que tem o Brasil, entendeu? A própria nossa história do samba, tudo isso vem dessa tradição dessas periferias reinventarem coisas, entendeu? E a gente, quer dizer, hoje vem muita coisa de novidade, assim, eu acho que coisas incríveis, que vem como a Anitta e tudo, vem dessa... Gringo, desculpa só interromper, mas o samba sofreu isso também no início. O funk é o samba de hoje. Exatamente. Começando a mesmo, por quê? Porque era uma coisa de favela, de preto, de pobre. Junto num liquidificador e fazer uma coisa que inesperada, entendeu? Acho que isso sempre surpreende, né? Eu acho que nos últimos anos, entendeu? Tudo que veio dessa arte da periferia, né? Eu fiz uma exposição com a Heloísa Buarque de Holanda, que era exatamente chamada Estética da Periferia. A gente trouxe assim várias pessoas que faziam coisas na periferia e fizemos uma exposição no Rio, assim, lá no Centro Cultural dos Correios, que é um lugar grande, assim. É uma galeria tradicional. Assim, a periferia inteira veio se ver ali, entendeu? Foi assim um sucesso, assim. E na verdade a gente viu que tinha coisas incríveis ali acontecendo, entendeu? Que na verdade não tem um espaço assim, não tinham. Isso aí foi há 10 anos atrás. Não tinha um espaço no lugar nobre da cidade para serem vistas. Hoje já são tratadas como coisas assim, entendeu? De ponta, né? Hoje a Anitta canta no Royal Albert Hall, canta no Olympia, né? Isso é maravilhoso, né? Eu acho uma conquista, assim, sabe? Conquista da periferia, ali, do zero. Eu brinco com ela, com a Anitta, eu falo, garota, você é dana, você tinha tudo para não ser nada, né? E pá, chegou. Eu estou achando essa plateia muito silenciosa. Eu tenho 2 perguntas aqui já. Eu vou fazer o seguinte, a gente vai passar para o próximo bloco, que é o Conexões. Vou pedir para a gente passar o vídeo e aí a gente vai pegar as perguntas de vocês, tá bom? Vamos lá, então, vamos passar o vídeo. No início, quando eu me apaixonei por música, estudei violão, eu fui salvo pela autocrítica e pelas minhas limitações, na verdade, porque os meus companheiros ali de escolas de violão e tudo, eram o Marcos Vale, o Edu Lobo, o Dori Caymmi. Ali eu vi que ninguém fazia letra quase. Consegui um jeito de continuar ligado à música sem ser músico. Música é uma das artes mais de personalidade do Brasil. Quando você fala do Brasil no mundo, assim, a primeira coisa que vem é a música. Depois vem as outras artes que são tão importantes quanto. Muitas histórias da música brasileira que são incríveis e a gente fica apaixonado por elas e quando a gente fica tomado pela paixão, a gente quer mostrar da melhor maneira para as pessoas também se apaixonarem, se emocionarem com as histórias todas. Comecei a compor essas músicas de experimentação de manipulação das coisas, foram experimentações que de repente quando eu vi, opa, isso aqui surgiu depois da experimentação, quer dizer, depois que a composição naturalmente aconteceu, a composição veio na base do recorte. Acho que a gente falou muito no primeiro bloco de conexões, né, de como todo esse meio artístico de todos vocês está conectado na produção musical.
mas eu queria voltar numa coisa que você citou, Gabriel Garcia Marques, com o ritmo, né, na literatura. E eu queria trazer um pouquinho para abrir esse bloco, antes de já mandar as perguntas de vocês, para entender um pouquinho o que é esse ritmo, né? Porque o nosso organismo tem um ritmo, todos os dias a gente tem um ritmo, na produção de uma música a gente tem um ritmo, na coreografia a gente tem um ritmo. Como que isso extrapola e está em todos os lugares, assim? Como que vocês veem a conexão desse ritmo na produção cultural? Olha, eu acho que a música, o brasileiro, entendeu, em si, ele já é uma coisa musical, entendeu? Quando você vai à Bahia, assim, você sente isso no ar, nas crianças, entendeu? Nos terreiros, em qualquer lugar. Você sente uma coisa da vibração da música muito forte. E, assim, eu acho que isso é quase ancestral para a gente, né? Então, assim, e eu acho que a musicalidade da gente, quanto mais para periferia, para as raízes a gente vai, é mais forte ainda, entendeu? Porque não tem tanto uma autocrítica intelectual, né? É uma coisa de sentimento, né? Eu acho que, para mim, é evidente isso. Eu estou muito ligado agora num autor que é o Fritjof Capra, que é o autor do Ponto de Mutação. Acabei fazendo um disco em homenagem a esse livro. E uma das coisas que é fundamento do livro é o pensamento sistêmico. Pela ideia do Capra, que é um físico de pensamento holístico, o pensamento sistêmico é o entendimento do mundo que somos todos sistemas interligados. Então, cada um de nós como indivíduo, a Terra como um todo, o universo. Então, para mim, esse pulsar que você fala, o ritmo, é uma questão do universo, né? O universo pulsa ritmo. Os ciclos energéticos, né, que fazem com que a gente caminhe, com que o universo exista, são ciclos de pulsação rítmica, né? Então, a música é uma coisa que é um derivado dessa natureza do universo e que a gente aprendeu aqui como ser humano a traduzir dessa forma, a organizar dessa forma e transformar isso numa forma de comunicação entre nós, né? A música talvez seja das artes uma das comunicadoras mais rápidas, né? É um agregador de gente muito poderoso. Então, às vezes, você tem um campo vazio, você tem alguém tocando um instrumento a 1 quilômetro de distância, aquilo ali é um polo agregador, né? Ou repulsor. A pessoa se atrai pela música que ela sente a vibração, ou ela se repulsa pela música que ela não identifica com a vibração. Então, é uma coisa muito dessa natureza da nossa comunicação, né? Bom, eu acho que o ritmo é o próprio ritmo da vida, do coração. Pum, 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 pum. Esse é o ritmo básico da vida. Todos os outros derivam desse, né, da música. E na literatura também, que eu aprendi com as letras de música, se você tem um texto, o texto tem que ter um ritmo. Se o texto é... Porra, você não vai. Se o texto vem, opa, próximo parágrafo. É isso. As palavras têm ritmo. Cada palavra tem um som diferente. Uma das razões que a música brasileira, a bossa nova, se deu bem no mundo inteiro, porque a língua brasileira cantada é de uma doçura maravilhosa. Mesmo o cara que não entende, o cara não estava entendendo uma palavra de bossa nova na Rússia, né, nos Estados Unidos e tudo, mas o João Gilberto cantando, que aquilo já era música, as palavras já são música, são musicais, né? Então, eu acho que o ritmo está presente em tudo, quando você acelera o ritmo, quando você diminui. O que é o hip hop? Ritmo e poesia, rap, rhythm and poetry. É a forma mais democrática de música que já apareceu, porque qualquer um pode fazer, não precisa de nada, nem um tambor, pode só bater palma, fazer um ritmo ali, se ele tiver ritmo, se ele tiver swing, se ele tiver conhecer rima, se ele tiver coisas a dizer, vai dar certo, ele não vai precisar de ninguém para fazer aquilo. Então, aí já bateu no teto, e fora tudo que você pode fazer com sons, digamos, artificiais, né, que você pode manipular. Aí é um mundo, é um outro universo, como se entrasse num buraco negro, saiu num outro universo,
que nunca ninguém sonhou. Então, pessoal, quem quer fazer pergunta, levanta a mão, que eu vou pedir para o pessoal da produção levar o microfone. E eu tenho uma pergunta aqui primeiro, que eu já vou ler, que é do Emerson Sócrates, que veio pela nossa live, e ele queria saber quais as colaborações artísticas vocês gostariam de ver hoje em dia. Difícil essa, né? Essa aí Difícil. É como o Nelsinho falou, é um buraco negro, cara. A gente pode... É um universo de possibilidades, né? Eu gosto de ver umas coisas bem diferentes, inusitadas, assim. Eu gosto também quando as conexões quebram bolhas. Pô, Né? Então, fui ver o de show da universos Bethânia e diferentes. Zeca Pagodinho, mas foi o máximo, né? Dos máximos. Foi muito bom. Vamos lá para as perguntas. Oi, boa noite. Nelsinho, sou artista de Floripa. Eu estou aqui por causa de vocês, de cada um de vocês, por motivos especiais. Vale a pena sair de casa, de Floripa, para assistir vocês. Viria por cada um de vocês, mas ainda tendo os três juntos, melhor ainda. Nelsinho, você fez aquele trabalho com a Marisa, logo de cara um case incrível de sucesso com a Marisa, tantos outros, sou super fã dela. Castrupe, a Mulher do Fim do Mundo, para mim, do cenário contemporâneo, é um dos melhores álbuns. Eu achei a identidade desse álbum uma coisa incrível, de poder juntar os recursos eletrônicos com samba sem perder nada. Assim, foi um fusion perfeito. E o Gringo, tudo que eu vou xeretar de bom, assim, de arte visual, sempre tem um dedo teu. Então eu acho fantástico. O CD Feijão com Arroz, da Daniela Mercury, foi o que começou a me chamar a atenção para um encarte, para olhar a letra. A arte visual me chamou a atenção para a poesia. Então, cada um de vocês por um motivo especial. Muito obrigado, né? E a minha pergunta é a seguinte: eu sou um artista, apesar de ter 38 anos, Nelsinho, eu acho que você é muito mais jovem que eu, de espírito. Porque você está falando de multimídia, de como consumir a música de maneira digital, que a gente não tem como fugir disso, não dá. Sou um artista, quero vender o meu álbum hoje, e vender um álbum físico é pouco expressivo, né, do que fazer um trabalho para mídia virtual. Mas, enfim, na minha casa eu tenho um acervo de CDs, eu gosto de ouvir ainda. Esse formato analógico, para mim, ainda funciona, de pegar o encarte na mão, de ouvir um álbum na íntegra, sem uma propaganda, com uma mídia que eu ainda reconheço como um pouquinho melhor para o meu ouvido. E eu queria saber do espaço de vocês, pessoal, se vocês ainda têm esse espaço para essa mídia analógica, para vinil, para CD, se tem essa nostalgia para vocês, ou vocês já conseguiram se desapegar e já estão no modelo virtual? Vou começar então. Eu sou um cara ligado em álbum. Eu gosto, assim, eu gosto de ouvir o álbum do princípio ao fim. Raramente eu escuto músicas em playlists aleatórias, assim. Eu gosto dessa coisa da história do álbum, da narrativa. Eu acho que um álbum é como ler um romance, né? Então eu gosto de ler contos também. Acho os contos interessantes, mas o romance, ele me prende mais nessa história do ritmo que o Nelson tanto fala, assim. Um álbum que tem um bom ritmo, como um álbum inteiro, me prende tanto quanto um romance. Então, e a coisa do formato, especialmente o vinil em relação ao digital, tem uma diferença muito grande sonora, né? E também de experiência, né? Você vai, tira o disco, ouve o lado A, vira para o lado B, lê o encarte num formato que é muito maior. A arte visual ela é muito mais expansiva do que dentro dos encartes dos CDs. Então também é uma experiência tátil, né? De experiência artística, que eu acho bem imperdível, assim. Mas entendo também que o mundo agora tem outra dinâmica, e esse tipo de audição ficou mais para os colecionadores, né, e para dos ouvintes como você, assim, né, que sempre comemora, assim, quando, ainda bem que alguém que ainda ouve o disco inteiro, que legal. Eu gosto, assim, claro, de ver os álbuns antigos que eu fiz e ver outros álbuns assim, mas eu também gosto de quebrar isso, de desapegar. Eu acho, na verdade, o importante
a gente tentar, assim, entendeu? Vibrar junto com a geração que está aí, entendeu? Nova, e entende só uma música, não entende álbum, entendeu? A gente pode ver um álbum, entender, mas quem entende uma música só, entendeu? Como um álbum inteiro, entendeu? Também acho legal. Eu acho assim, aprendi a desapegar, porque aprendi desde que eu fazia os LPs grandes que tinham encartes, eram coisas enormes, virou o CD, já foi uma coisa horrível, assim. Horrível, porque horrível. as fotos ficavam desse tamanhozinho, era uma depressão, assim, na hora que a gente começar a fazer o LP, foi para o CD, entendeu? Aí já foi desapego mesmo. Eu falei, então já que foi, vamos inteiro, né? Assim, e aí depois virou essa coisa digital, que cada música é um álbum, entendeu? Eu acho que eu gosto de todos os processos, entendeu? Eu acho que não adianta a gente ter esse romantismo que vai existir o álbum. O álbum vai existir você colando, e você pode colar diferentes músicas, fazer álbuns diferentes, né? Eu acho que essa liberdade é legal e é uma maneira de rearrumar, né, que as pessoas inventaram, né? Acho que uma das grandes coisas do digital foi que você tinha o LP que cabia, quanto tempo, Guilherme? 30 minutos de cada lado, no máximo, 20, não nos dois lados. 40 nos dois lados. Nos dois lados. Então era 45. limitadíssimo, por isso que tinha que ser 12 músicas, aquela coisa ali. O digital libertou isso. Hoje a pessoa pode fazer uma música, eu quero gravar uma música. Se você sempre foi o meu conselho, artista jovem. Mas se você tem 2 músicas boas, grave as 2. Não junta mais 8 qualquer nota para fazer um álbum. Isso é besteira. Não faça isso. Se você tem uma música boa, grava só essa, depois faz outra. Não, sempre dou esse conselho para as pessoas. Então, o digital permite a uma pessoa, se tiver uma história genial sobre a colonização da África, tudo, fazer em 60 faixas uma história inteira, em 80 músicas. Não tem mais limite isso. Então, isso foi uma liberdade criativa. Eu tenho um assunto para fazer um álbum com 8 faixas, todas são boas, então vamos. A coisa que eu mais detesto e desprezo é essas músicas que estão ali para tapar buraco, que era uma grande praga na época. O artista tinha 2, a gravadora ficava em cima, tem que ter um disco, o cara botava mais 8, qualquer nota ali, e sobrava 2, na verdade, que valiam a pena. Isso é uma fraude, né, com o consumidor. Sempre achei isso, fui radical nessa coisa, essa encheção de linguiça. E quanto ao CD, eu dei todos os meus livros e meus discos. Tinha todos, não exatamente todos, eu guardei coisas que tinha assinado para mim, com o LP do Tim Maia, com o respeito do Tim Maia. Imagina, não respeitava ninguém, né? Você ter uma coisa... Então, guardei uns 200 livros, assim, uns 200, eu tinha mais de 3 mil livros que eu já tinha lido, ou que eu não ia ler nunca. Eu falei, o que isso está fazendo na minha casa? Enchendo um quarto para vir pessoa aqui eu mostrar. Que beleza, tu leu tudo isso? Pô, culto, hein? Bobagem, coisa de status, de besteira. Estou pagando o aluguel de mais um quarto, né, para botar aqueles livros que eu não vou ler de novo. Então, dei tudo para uma associação que tem no Rio, que dá para presídio, para periferia, zonas muito pobres, favela. Dei todos os meus livros, que sobrou uns 200, talvez, nem isso. E os LPs também foi tudo, sobrou uns poucos assim, e CDs também dei tudo, sobrou poucos, uns 100 no máximo. Estou muito feliz, minha casa ficou muito mais leve, nunca senti falta de música nenhuma. Aquele livro que eu queria tanto, não tem essa história, ninguém tem mais tempo para isso, né? Então, fiquei muito feliz, escrevi uma crônica sobre isso, um exercício de desapego. É bom para todo mundo, você bota para circular aquilo. Livros ótimos, maravilhosos, ali ocupando espaço. Pelo amor de Deus, pô, com tanta gente louca para ler um livro que não tem dinheiro, não tem acesso, ou livro que não existe mais. Então, fiquei muito feliz, recomendo a todo mundo isso, vocês vão ficar felizes também, a vida fica mais leve. E eu acho a música que eu quiser, a hora que eu quiser.
também na internet. Quem mais tem pergunta na plateia para levantar a mão para a gente? Aqui. Tem ali, depois tem aqui na frente também. Ali, levanta a mão para ela poder te ver ali, só mais um pouquinho. Isso. Então, eu como tenho duas paixões, que é a música e a arquitetura, então vou puxar a conversa mais pro lado aí da arquitetura, Se né? apresenta. Eu sou Marina. Quando vocês estavam falando dos modos de arte, né, de expressão e ritmo, né, a arquitetura também tem ritmo, né? O ritmo das fachadas, das janelas, o ritmo com que se transita pelos espaços e eu como arquiteta, assim, de vez em quando eu me pego pensando entre essas inter-relações entre música e arquitetura, né? E como a gente tem um papel, às vezes que a gente nem se dá conta de que ao projetar espaços, né, sala de concertos, teatros, como tornar esses espaços convidativos, né? Democratizar esses espaços. Acho que às vezes o teatro, a sala de concerto, a música clássica, ela acaba, né, tendo um status assim que não se abre para todo mundo. E então o episódio lá do Dancing Days, aquele outro episódio que se contou ali, que teve um evento que todo o público da favela foi e assistiu, não sei o quê. Então, eu acho que eu fico muito entusiasmada assim, com esse assunto, porque às vezes a gente, né, não tem noção de que o arquiteto também tem um papel e influencia a música, né? E o urbanista também, né? A questão dos espaços públicos, de incentivar a apropriação de espaço público, a música acontecer nas ruas, né? O local do encontro, né? Que às vezes acaba se perdendo aí nas cidades por causa da violência urbana, por causa disso. Só que eu acho que isso é fundamental para que aconteça a arte, que aconteça essas trocas, né? O que seria da Bossa Nova se não fosse o Rio de Janeiro, né? E vice-versa. Então é uma inter-relação que tem aí que é, né? O que seria se o Rio não proporcionasse o encontro entre o Tom, o Vinícius e o João Gilberto, né? O que seria da Bossa Nova? Então essa é a minha reflexão. Não sei se vocês têm alguma coisa a contribuir aí. É isso. Eu acho que tem uma coisa que já é bem suspeita em relação a isso, porque tanto o Chico Buarque como o Tom Jobim eram loucos, chegaram a estudar arquitetura. Então, acho que aí já está, em parte, uma das respostas para a sua pergunta. Mas a música é uma construção, né? A música é uma construção que não se passa no ar, ela se passa num cenário, num ambiente. Todo aquele clima do Rio de Janeiro de 1958, anos JK, aquela tranquilidade, uma felicidade, o Brasil otimista, descobrindo, se apaixonando pelo futuro, esse clima, essa leveza do Rio de Janeiro, violência urbana zero, né? Então, isso tudo, a Bossa Nova é um resultado da mistura dessas paisagens, desses cenários, dessas pessoas, desse momento, né? Então, eu acho importantíssimo, até se você for estudar, certamente, as periferias do Rio, tem vários estudos de arquitetura muito interessantes que eu vi de favelas, de tudo, e procurar integrar a música naquele ambiente, como esta música surge neste ambiente, você vai encontrar coisas muito interessantes. Eu acho que a arquitetura também, vejo muita música na arquitetura, né? Isso que você falou do ritmo, né? Essa coisa, por exemplo, essa linha, esse padrão, aqui tem ritmo, tem melodia, né? A construção tem melodia, e acho que a gente, em todas as artes e cada vez mais integradamente, a gente tem que pensar um pouco em como cada um de nós como artistas, como cidadãos, vamos poder fazer o uso dessas nossas artes para poder quebrar essas bolhas, né, de convivência desse país tão segmentado que a gente vive, né? Então, o como, assim, e como é que esse toque é uma coisa que cada um de nós vai ter que pensar e descobrir no fazer artístico, mas na inclusão desse pensamento, né? Como é que, ao desenhar um prédio, você pode fazer com que ele se torne mais convidativo e mais inclusivo? Como é que a gente, ao desenhar uma música, uma capa de um disco, possa fazer com que essas questões da inclusão estejam presentes ali e a gente possa contribuir para que essa inclusão aconteça, né? E eu acho também esse negócio
do espaço imersivo é uma coisa muito importante, entendeu? Acho que hoje em dia as pessoas gostam de inventar espaços. Não precisam ser espaços standards assim, mas é espaços que você inventa para você fazer a sua arte, fazer a sua música, entendeu? Acho que isso é uma coisa muito criativa e, na verdade, assim, eu como cenógrafo, assim, eu vejo que cada vez mais as pessoas se entusiasmam mais pelo envolvimento imersivo do espaço, entendeu? Assim que ela está. Então, quando você vai num teatro, está todo mundo sentado aí, tem um palco aqui, é uma coisa, mas se tem, a gente está falando no meio e vocês estão em volta, é outra coisa, entendeu? Então, essa pesquisa hoje em dia está muito mais viva nas pessoas, entendeu? Que fazem música, que fazem arte, de procurar novos espaços, assim, diferentes dos estándares, né? Que são importantes, mas eu acho que essa pesquisa ajuda a trazer a novidade. É uma procura incessante da novidade, né? Isso é o que faz as pessoas estarem vivas e a fim de fazer coisas novas, né? A gente tem mais uma pergunta aqui, uma aqui na frente. Eu quero fazer essas duas e daí uma lá atrás também. Fazer essas três, então, e daí passar para o próximo bloco. Mas aí eu abro de novo para perguntas para vocês. Vocês vão falar primeiro, ficam tranquilos. Pode falar. Boa noite. Meu nome é Luiz. Queria agradecer a presença de vocês aqui em Curitiba, evidentemente que nos honra. E com todo respeito ao Gringo e ao Castrup, ou vice-versa, a minha pergunta é para você, Nelson. Eu gosto muito de biografia e acho que uma das vidas mais bacanas que eu ouvi é a sua. O que você passou, o Rio de Janeiro, a Bossa Nova, os seus amigos, os cantores, as cantoras. Eu vi e li o livro do Tim Maia, vi o musical. Eu queria que você nos desse o prazer de, por alguns minutos, contar dessa relação que você teve com esse gênio da raça, esse maluco, que é o Tim Maia, e que eu sou fã e acho que quase todos os brasileiros admiram, principalmente as maluquices dele, se você puder. Tanto que o Tim, até hoje, né, ele não tem festa sem Tim Maia, não adianta, pode ser garotada. Minha neta de 15 anos toca um monte de coisa eletrônica. Quando entra o Tim Maia e o Benjor, a pista pega fogo. Então, o Tim Maia, mesmo se o Tim Maia aparecesse hoje em dia, com aquelas músicas dele, ele ia ser um sucesso espetacular, padrão Anitta, assim. Então, a música dele é viva, ela tá até hoje. O Tim, eu conheci o Tim porque eu trabalhava era produtor da Elis Regina e trabalhava na mesma gravadora que gravou o primeiro single do Tim. E o produtor lá do Tim, ouve esse cara aí, eu falei, quando eu ouvi era a Primavera do Cassiano, quando o inverno chegar, fiquei louco com aquilo, e o cara, então, quis conhecer o Tim, conheci o Tim, e mandei ele ir no estúdio no dia seguinte para mostrar as músicas para Elis. Tem uma fita dele para Elis, ela adorou. No estúdio, ele tocou 3 músicas. Na terceira música, ela já falou, essa aqui, quero gravar. Ótimo, quando? Agora. E foi assim. Estavam os músicos no estúdio e o Tim mesmo tocando violão e eles cantaram ali a música These Are The Songs, que foi no disco de 1969 da Elis Regina. O que acontece? Que a Elis Regina era a maior cantora do Brasil e foi um empurrão definitivo na carreira do Tim Maia, que era completamente desconhecido, e a Elis foi muito generosa, porque ela não gostava de dividir microfone com ninguém. Ela não só, ela podia ter gravado só a música, já seria muito, ela convidou o Tim para cantar com ela, e quebrou o maior pau vocal, né, na hora, eu digo que foi um duelo mais que um dueto. E aí fiquei muito amigo do Tim, e ele ficou grato por isso, porque essa ajuda ali também nunca falou mal da Elis Regina e nunca falou mal de mim, ele falava mal de todo mundo, né? Por isso que eu falo, dou valor a esses discos, com o respeito do Tim Maia. Oh, meu Deus do céu, isso é uma condecoração. Agora, e eu me encantei pelo Tim também, além da nossa fortíssima amizade, foi a pessoa que mais me fez rir na vida. Quando eu estava meio triste, bastava ligar para o Tim. E aí, Tim, qual é a novidade? Vinha um monte de barbaridades que você morria de rir.
Então, escrever a biografia do Tim foi dos maiores prazeres que eu tive na minha vida, porque eu ria sozinho de uma história que eu estava contando para outras pessoas. E aí, daí para diante, é o livro, tem o filme, tem a peça, tem tudo. O Tim Maia está mais vivo do que nunca, né? Vamos para a próxima, então, aqui na frente. Pode fazer? Ali atrás? Primeiro lá atrás, vamos lá. Olá, eu sou Kika Marco. Eu acho que vou ficar de pé, que senão eles não vão ver. Oi, eu sou Kika, eu sou produtora, musicista, tenho como direção a Orquestra Filarmônica de Curitiba e trabalho bastante com música e espetáculos crossover, onde a gente mistura bastante teatro, audiovisual junto com orquestra. O que eu queria perguntar vai sair um pouco de artistas e trabalho, mas é muito referente, que é muito forte a orquestras, teatro musical, que é a questão das leis de incentivo, o quanto isso é forte na produção musical. E vou fazer uma questão aberta para os três. Como que vocês veem esse mercado, a relação do artista, do produtor com as leis de incentivo, e como que vocês veem também o financiamento colaborativo, e como que isso vai se dar daqui para frente? Como que vocês veem esse cenário futuro daqui para frente? Quem começa? Começo eu, então. Eu acho que é uma questão complexa, né? Assim, não é uma pergunta fácil de ser respondida. As leis de incentivo foram muito importantes durante um período agora, né, que acabou de acontecer. Ainda são muito importantes, são fundamentais ainda para a produção cultural, da forma como a gente vem fazendo ela agora. Mas durante muitos anos eu fui muito defensor das leis de incentivo e tinha um grande amigo meu, que é o Benjamin Taube, que também é produtor, e que sempre foi muito contrário às leis de incentivo. E ele me falava uma coisa que na época eu estranhava, falar: olha, lei de incentivo, ela vicia, ela cria uma muleta dentro do mercado cultural e uma hora essa muleta cai. E o que eles estão tentando fazer agora é tentar derrubar essa muleta, né? Então fazer com que o Estado não seja mais um fomentador de cultura. Apesar de acreditar que isso é um papel que deveria ser cada vez mais importante no Estado, assim, inclusive acho que comercialmente seria muito importante que o Brasil reconhecesse e entendesse como Estado que a música poderia ser um grande potencial econômico, de divulgação de imagem do Brasil no exterior, e trabalhar com isso, fomentando realmente nesse sentido de ampliar o mercado. Mas quando você depende de movimentação política para poder fazer com que se atue e se viva, sobreviva, essa dependência pode ser muito prejudicial, na medida que ela vicia a só caminhar dessa forma, e na hora que ela não acontece, o mercado não sabe andar com suas próprias pernas, né? Então eu acho que tem que ter sempre uma tabela de equilíbrio entre as leis de fomento e a formação de mercado real, né? Porque a música, ela tem uma possibilidade também de mercado real muito grande. Talvez seja dos itens que mais produz economia, né? Ela é muito consumida, né? Só que ela chega pouco no produtor, né? Então o produto, o que gera de economia no final, acaba chegando pouco nos artistas, porque tem muitos intermediários. Mas é um mercado muito ativo e que eu acho que a gente tem que achar formas, não só pela lei de incentivo, mas também pelas regulamentações de mercados, para poder fazer com que o mercado sobreviva independente das leis de incentivo. Eu acho que é o que você falou mesmo. Acho que a música é uma coisa importante, importantíssima para o Brasil, entendeu? Uma coisa que dá muito forte. E eu acho que a gente está vivendo uma crise, não só essa crise de financiamento, mas até a própria crise de gravadoras, de maneiras das pessoas fazerem música, entendeu? É uma coisa que está se descobrindo um caminho novo dentro dessa seara selvática aí que a gente está vivendo, né? Eu nunca simpatizei, reconheço que foi muito importante essas leis de incentivo, mas quando foi feita, eu fui muito contra isso, porque eu acho um absurdo você ficar na mão dos diretores de marketing de empresas que têm dinheiro sobrando. Então, em vez de ele vai beneficiar a empresa dele com o artista mais popular, é evidente. Então, não tem incentivo nenhum, né,
que empresa que vai pegar o seu imposto e dar para um artista que não conhece, que não sei o que não vai expor o nome da empresa? Pior do que isso, de estar na mão dos diretores de marketing da empresa, está na mão do Estado escolher quem é que vai ser financiado ou não, que aí é o fundo do poço, né? Então tinha que se encontrar alguma forma econômica, uma coisa diferente. Já tem mais de 20 anos, sei lá quantas, essas leis de incentivo. Todos os países do mundo têm formas de incentivo e tudo, mas essa que o diretor de marketing das empresas é que define a cultura de um país, isso eu não vi em lugar nenhum do mundo, porque é um absurdo, porque são pessoas que estão pouco se lixando para a cultura, para o artista, para nada. Ele quer a marca dele, grandona lá, e pronto. São esses caras. Por que são esses caras que têm que decidir a nossa cultura? Não se pode formar um comitê de artistas democrático que trabalhem nisso, examinando projetos eleitos pelos próprios artistas, que deem financiamentos, emprestem dinheiro a longo prazo. Eu não gosto dessa coisa de dar dinheiro também. Você está dando dinheiro, que a empresa está dando dinheiro que nem é dela, que é dinheiro público, que senão seria imposto para pagar estrada, para pagar hospital, para pagar remédio, tudo. Então, isso é um assunto que ninguém tem coragem muito de dizer isso, porque os dois lados dessa história, essa boçalidade que está no poder, espalha esse boato que os artistas que vivem mamando na Lei Rouanet, isso é um boçal completo, que não merece, não tem nenhuma correspondência com a realidade. Ou os artistas também querendo ficar no bem bom ali, puxando o saco de diretores de marketing de companhias, de arranjando trambiques. Tem muita gente que capta dinheiro e dá um por fora pro doador. Olha, é um lixo, entendeu? Precisamos de arranjar urgente uma nova forma de estimular a cultura no Brasil com liberdade e com democracia. A gente já está com o tempo... Me exaltei um pouco, desculpa. A gente já está com o tempo bem apertado, então segura só um pouquinho, eu vou chamar o último bloco para a gente poder entrar no último tema e daí já vem tua pergunta, tá bom? Vamos passar o terceiro vídeo aqui da parte de transformação social. Vou fazer você ficar louco dentro de mim, em 1978, na ditadura. Mas aí tive uma boa ideia também. Eu mandei a letra pela censura, botei lá, Perigosa, Roberto Carvalho, Rita Lee, Nelson Mota. Dentro de mim, eu sei que eu sou bonita e gostosa e sei que você me olha e me quer. Faz essa censura e reclamou assim. Não, isso não é o fim da primeira parte, é o início da segunda. Dos canais de comunicação da sociedade civil estavam abafados pela ditadura. Então, os festivais de música que acabaram sendo, né, o porta-voz da discussão política. Mas com a qualidade desses compositores, claro que bastaria ser um festival de música, já estava de muito bom tamanho. A nossa intenção é formar pessoas melhores, não só profissionais assim aptos, mas pessoas que pensam, que têm essa consciência crítica, que é a coisa fundamental que move qualquer pessoa. Vamos fazer uma escola na área que a gente atua, que é uma área que a gente tem influência. Montador de cenário, assistente de iluminação, assistente de figurino, assistente de camarim, de palco, maquiagem, cabelo, vídeo, fotografia, tratamento de imagem. Que essa ponte do jovem entrar na sociedade atuante é uma ponte que depende de outras pessoas, depende da gente. Isso que a gente está fazendo agora tem uma relevância, uma importância muito grande para a nossa condição social, para o nosso povo. É um disco que fala muito do nosso povo, da nossa gente, mas ele também aborda temas que são muito universais, que é o tema da mulher, é o tema do ser humano, é o tema da sexualidade, é os temas que envolvem a morte, a vida de todos nós. Então vamos lá. Boa noite, meu nome é Josete. Estamos juntas aqui, Cida, Lúcia, Rita e eu. Nós somos amigas há quase 60 anos.
Nós somos de uma geração em que a transformação social, e eu vou falar de uma cidade como Curitiba, hoje não é tanto, porque graças a Deus muitas pessoas vieram de muitos lugares, mas uma cidade absolutamente muito fechada no nosso tempo. Então, a forma como nós fomos educadas nas nossas famílias e a nossa escola, enfim, éramos um grupo fechado. A minha pergunta, foi muito feliz você entrar na transformação social, porque o bloco agora é uma transformação em que essa cultura do entretenimento, e aí eu concordo muito nesse sentido, é de que ou estamos falando de entretenimento ou estamos falando de cultura. Nós somos uma geração que sofremos uma transformação cultural, porque o que acontecia no Rio de Janeiro não acontecia em Curitiba. E nós éramos adolescentes. Então, nós fomos transformadas por todo o investimento que, toda essa alegria, toda essa forma de viver, existia no Rio de Janeiro, mas não existia em Curitiba. E nós tivemos essa grata satisfação de pertencermos a uma geração que viu a transformação na nossa cidade, como em outras, certamente, em função do quanto vocês lutaram pela qualidade da cultura brasileira. Então, nós somos prova disso. As pessoas, somos pessoas que hoje já somos aposentadas, já temos o nosso valor profissional, em todos os sentidos. E graças a esta cultura. Então, a transformação social que temos hoje, em que é um grande potencial para que pessoas empreendam na área do entretenimento, que, sob o meu ponto de vista, é diferente de cultura. Então, a minha pergunta é, para vocês já tinham consciência do quanto transformariam gerações com o que vocês faziam? Vou responder rapidamente logo. Nenhuma consciência, nenhuma ideia. As coisas iam acontecendo, você ia fazendo, ia se adaptando ali e tudo. Então, ninguém tinha ideia do que ia se transformar. Eu me lembro, eu lia muito livro de ficção científica, de adolescente e tudo. Tinha as coisas mais loucas, viagens espaciais, teletransportação, mas não tinha um celular, não tinha um computador, uma máquina dessa maravilhosa. Então, é maravilhoso você ter podido participar de tudo isso. A minha geração, eu tenho 74, vivi tudo isso, um privilégio, né? Os melhores e os piores momentos também. Eu acho que eu adoro o brasileiro é danado, o brasileiro sobreviveu já a tanta coisa, se você imaginar. Sobreviveu a Jânio Quadros, sobreviveu a Collor, as coisas ditadas, coisas mais absurdas. E foi ali as pessoas comuns que sustentaram isso. E a cultura, eu sempre fui a favor. Eu acho que sem educação não há nada, não se pode discutir nada sem a educação. É como a alfabetização. Uma alfabetização, a educação é uma alfabetização para a vida. Mas não gosto dessa educação formal, porque acho repressiva, sempre achei o professor impondo os livros, formando especialista na especialidade da especialidade, essa coisa que o Gringo falou. Eu acho que a única educação que transforma é a educação pela arte, associada com a arte. Aí sim, aí a educação transforma, abre a cabeça, abre o coração da pessoa para o mundo todo. Essa é a educação que eu acredito. E eu acho que quem pode falar muito bem sobre esse trabalho, que eu acompanho desde o início, quando o Gringo fez esse projeto, e sempre tem notícias, tudo, vejo com a maior admiração. Acho que foi um cara que encontrou a maneira certa de fazer isso para um mercado que existe, não é coisas teóricas, para o cara formar o cara em um poeta romântico.
quem quer saber disso. O cara quer trabalhar de assistente de cenógrafo para virar um cenógrafo um dia, se está de camareira para virar um administrador, para as pessoas crescerem na vida. Não é para todo mundo ser artista, é para as pessoas terem um trabalho digno e que possam expressar a sua criatividade e que aquele trabalho ajude você a viver, não só a pagar suas contas, né? É verdade, esse negócio da educação, assim, o que foi mais legal, que na verdade, assim, quem me abriu a cabeça para isso foi ainda criança, foi aqui em Curitiba, né? Porque a minha infância foi aqui, em São José dos Pinhais, e eu era um aluno de escola pública, meu pai era militar, e um professor começava a ver que eu desenhava muito nos cadernos. E ele chamou meu pai lá e falou assim, seu filho é um artista, entendeu? Ele tem 8 anos de idade, mas ele faz assim, copia Picasso, que fica querendo fazer na cidade, não sabe muito o que é, mas tem que incentivar. E aí, quer dizer, a partir dali meu pai começou a mudar, começou a me dar a oportunidade, e esse professor mesmo me trouxe para estudar num colégio aqui em Curitiba, que é o Colégio Estadual. Tem até uns alunos aí, né, que a gente viu chegando, estão lá, Então, o Colégio Estadual aqui de Curitiba foi, na verdade, a escolinha de arte daqui foi, na verdade, que eu me descobri. E assim, eu percebi, depois de trabalhar tanto tempo, assim, fazendo tantas coisas, que a gente tem que, como esse professor me ajudou, o professor Leopoldo Scherner, que era um professor muito importante daqui, eu falei, a gente tem que deixar o legado. E o legado para a gente não é só fazer coisas incríveis, mas é passar isso para uma nova geração. E aí eu e uma amiga minha, Marisa Hort, e depois o Vicky Muniz e a mulher dele, a Malu Barreto, a gente fez uma escola que era uma escola exatamente de arte, mas assim, arte e tecnologia, a gente chamava tecnologia mais para parecer uma coisa moderna, assim, entendeu? Mas no fundo era para todo mundo ter uma experiência de arte, e nessa experiência de arte sonhar um pouco, né? Porque a arte ajuda a gente a sonhar. Então a gente sonha, como vocês estão falando, que vocês sonhavam vendo as coisas, entendeu? Isso é importantíssimo para a educação. A própria Viviane Senna e o Instituto Ayrton Senna, que foram os primeiros que apoiaram a escola, eles têm uma teoria muito forte que diz que a educação no século XXI é a educação da criatividade, entendeu? Então hoje você vai ser um bom profissional se você for um profissional criativo. Você vai ser um médico criativo, um dentista criativo, um engenheiro criativo, e para isso você tem que ter uma vivência com a arte lá no começo da sua educação, né? Então, assim, o que a gente fez foi essa escola, que era assim uma escola que tinha um monte de artistas, assim, e os jovens vinham correndo, assim, querendo ser artistas rapidamente, e a gente falava, não, você não vai ser artista, você vai aprender um ofício aqui, você vai brincar de ser artista 1 ano aqui na escola, mas você vai aprender um ofício, e nesse ofício depois você vai seguir a sua vida, se você gostar dessa profissão que a gente vai ensinar. E aí deu muito certo, a gente faz 20 anos que tem essa escola no Rio, são para meninos das periferias, das favelas do Rio, a gente já formou mais de 2.000 alunos, a gente já arrumou de vaga de trabalho mais de quase 7.000 vagas de trabalho, e tem alunos nossos hoje que estão em todos os lugares, e assim, as pessoas descobriram o prazer de estudar através da arte, porque na verdade a arte dá o sonho, dá a possibilidade de você enxergar um universo que em geral quem é pobre não tem. Quando os garotos chegam na escola, eles olham para o chão, não olham no seu olho, entendeu? E no final do ano, depois de você ouvindo eles, dando dignidade, falando sobre consciência, entendeu? Sobre um monte de coisa, em 1 ano esse garoto se transforma numa pessoa que dá opinião, que chega lá, pode chegar a Fernanda Torres, ele vai olhar na cara dela e falar o que ele acha. E ela vai ficar impressionada, falou, como é que esse jovem olha para mim assim? Quer dizer, um depoimento que ela deu uma vez, quando foi na escola. Porque, na verdade, é isso, eu acho que a arte transforma, né? A arte transforma e é uma uma ferramenta poderosíssima para a educação. Só não pode cair nessa coisa de celebridade instantânea, né? Que todo mundo quer ser artista. Então, assim, não a arte é uma experiência que a gente vive e a gente ensina aos nossos meninos para poder
começarem a entrar num mundo assim impossível para eles. Tudo é possível. Pela arte você pode ser dono desse shopping, ser dono dessa loja aí. Imagina, entendeu? A imaginação é tudo, né? Então, quando você põe o jovem pensando esse poder de criar, entendeu? Ele fica assim um jovem poderoso, ele fica um jovem consciente, entendeu? E na verdade ele desperta nele a vontade de aprender, que eu acho que é o fundamental, né? Queria só só complementar sintetizar, na verdade, com uma frase do nosso poeta Ferreira Goulart, que ele dizia que a arte existe porque a vida não basta. Pronto, disse tudo. É isso aí. E complementando um pouco, e já começando a discordar um pouco de você, eu acho que essa diferença entre entretenimento e o que é cultura, segura, essa é uma diferença muito difícil de se delimitar, porque mesmo dentro do que se chama de entretenimento, dentro da música ou da arte geral, né, que serve um pouco mais para diversão do que para fazer pensar mais intelectual, digamos assim, muita coisa é transmitida e a gente, muito dos movimentos sociais, das reflexões, às vezes passam por esse caminho. Eu vou dar um exemplo assim, da Anitta, né, que a gente citou tanto aqui. Quando ela faz um clipe que é super de entretenimento, onde ela aparece com a celulite, ela está botando uma discussão feminista em pauta, mesmo sem falar uma palavra, e dentro de todo, né, uma coisa que parece entretenimento, mas é muito mais profundo do que isso. Então, a cultura ela é formadora de opinião e de mudança, de transformação social de um jeito muito amplo. Muito mais amplo, às vezes, do que a gente tem, inclusive, capacidade de pensar ou de captar de uma forma mais intelectual, como é, por exemplo, esse trabalho da Elza, que é uma coisa um pouco mais discursiva, né, que aponta mesmo os problemas e que também gera reflexão pra caramba em função disso, mas existem outras e tantas formas assim de... Na verdade, eu quis sintetizar demais, mas eu quero dizer, assim, na questão da cultura, do que nós estávamos falando em relação a Curitiba, todo esse movimento que aconteceu entre o Rio de Janeiro, enfim, para nós foi muito cultural, não importa se tenha sido entretenimento. Então, a grande questão é, hoje, talvez, das leis, o que é entretenimento, o que é cultura. Concordo com você. Mas eu quis dizer que, para nós, mesmo que fosse tá lá na praia fazendo um sambinha, para nós não era. Para nós era descobrir um mundo. Então, para nós foi cultural. Agora a gente vive uma época muito intensa de discussões, né, que estão fazendo a gente refletir de uma forma muito mais profunda, né? Eu, particularmente, na minha experiência com esse projeto, com a Elza, a mudança do meu olhar para o mundo foi de uma profundidade enorme. Assim, né? Eu não consigo, por exemplo, olhar para uma plateia hoje em dia e já não ver qual é a quantidade de mulheres, qual é a quantidade de homens, qual é a quantidade de negros, qual é a quantidade de trans que tem, onde é que a gente está sendo inclusivo, onde é que a gente vive uma sociedade totalmente exclusivista e seccionária, que foi uma coisa que me tocou, né, que começou a me movimentar. E eu acho que agora, especificamente numa época de tanta repressão política, também há esse movimento de contraposição de uma arte que seja mais, como um pouco mais parecida com a música de protesto ali dos anos 70, né, onde as coisas são mais ditas e as reflexões são mais provocadas. Eu acho isso muito saudável, né, interessante. Assim, Imagine nós sendo provocados por gente que pensava, e nós éramos extremamente tradicionais, né? Então, muita gente deve estar aqui, deve ter vivido isso. Gente, eu sei que todo mundo deve estar cheio de perguntas. Nesse último bloco eu não consegui nem fazer uma pergunta, mas vocês devem ter ouvido esse barulho aí, uns rugidos. Isso é o shopping fechando, as lojas fechando, então a gente já passou do tempo. Eu ficaria com eles a noite inteira, se pudesse. No camarim a gente já estava conversando, agora tenho certeza que vocês também, foi super gostoso. Então eu queria agradecer todo mundo por estar aqui hoje.
Queria agradecer as contribuições da plateia, dizer que o próximo Conversarte já tem data marcada, no dia 2 de setembro aqui, e a gente vai trazer o Edu Moreira e o Miguel Falabella dessa vez para falar sobre teatro, de novo para falar um pouquinho sobre essas conexões da arte com o mundo de hoje. E eu vou abrir pela última vez a palavra para vocês se despedirem do público curitibano e para a gente dar esse adeus para o pessoal todo. E obrigado para quem acompanhou. Quem quer assistir de novo, pode ver, vai estar no nosso Instagram, no Clube Gazeta do Povo. Espera aí que estão fazendo um sinal para mim para mais uma pergunta. Tá bom, vamos abrir para mais uma pergunta lá, vai lá. Boa noite, meu nome é Gil Jess, sou curitibano. Seria uma pergunta bem breve também, né, para não, enfim, para finalizar já. Essa questão, até pegando ali, né, a pessoa que fez a última pergunta, falando de Curitiba e tal, né, não vou me ater tanto à questão, mas, enfim, é quase uma autocrítica, mas no olhar de vocês, talvez do Nelson e dos convidados também, vocês acreditam que em um dia, provavelmente, a questão da Meca, né, da questão cultural no Brasil, possa sair do eixo Rio-São Paulo? Acho que seria isso. Eu acho que já não está mais muito nisso. A Bahia não pode ser ignorada, é impossível na música brasileira. Pernambuco, Recife, também Pernambuco, não pode ser ignorar as coisas fabulosas que apareceram. Acho que não existe isso mais, não tem mais a Meca, nem nunca vai ter mais. Porque isso acho que é um conceito que não funciona mais, cada um vive a sua vida ali. Desculpa, não cortando, não que, vamos falar, esses locais específicos, Curitiba tem muito artista de ponta, né? Estava aqui a Raíssa Fight, tem a Ara Braga aqui, e outros tantos, né? E o que eu falo é mais que a gente vê ainda isso acontecendo. Tanto seja hoje mesmo um artista da Bahia que eu tive a felicidade de trabalhar e na capa do EP dele, tipo Átila Santana. Então, são pessoas que ele está trabalhando lá, mas muitas vezes tem que se deslocar para São Paulo como sendo vamos falar, um ponto gravitacional, tipo, entende? Não é menosprezando cada um em seu local, assim. É que ainda existe uma concentração de renda, de um eixo financeiro muito forte, né? Especialmente São Paulo e Rio. Então, é realmente muito mais difícil para os artistas viverem de arte fora desse eixo do que... eu torço muito que a gente consiga ter uma democratização mesmo e uma distribuição de renda, né, nesse país, que a gente tenha mais cidades e mais polos com capacidade, né, de sustentar os seus artistas do que a gente tem hoje. É uma esperança. Eu concordo com o Nelson, assim, entendeu? Acho que eu vejo a Bahia hoje muito mais forte que o Rio de Janeiro, entendeu? Atualmente. E assim, eu acho que isso aí é um exemplo, entendeu? Mas o povo do seu estado também tem que valorizar a sua cultura. Não adianta só a gente vir pensar que isso venha pronto, entendeu? Tem que ser valorizado pela população local, entendeu? Então, talvez o que você está falando, que Curitiba que tenha que valorizar isso, né? Para fazer isso ser uma coisa, vamos dizer assim, com relevância nacional, entendeu? Tem que ser, nascer aqui. Sim, entendo. Obrigado pelas devolutivas, né? Mas a mídia também, né, trabalha a favor, tipo, dessa construção, né? Tipo, eu falo no Rio e em São Paulo, mas enfim, seria a pergunta, acho que foi respondida aí. Obrigado. Valeu. Então, pessoal, boa noite. O próximo Conversarte aqui mesmo, no dia 2 de setembro, para falar sobre teatro. Vocês querem falar mais alguma coisa para... Eu só queria, na verdade, todo mundo visitasse o site da escola, é Escola Espectáculo, tá? E aí, assim, e também acho que cada um aqui podia fazer alguma coisa social, ajude, entendeu? Alguma coisa. Eu acho que vocês são, assim, entendeu? Nós todos somos, assim, acho que não adianta a gente esperar que a coisa da educação venha só de uma coisa de governo. Tem que ser igual, assim, eu falo, na verdade, sem querer elogiar o que eu fiz, mas tem que ser um trabalho pessoal de cada um,
Entendeu? Então isso aí eu acho que depende da gente para mudar esse país, né? E a educação vai depender da gente também. Obrigado. Aí acho que é uma boa fala de despedida isso, né? Acho que toda crise é também solução, novas soluções, né? Então, a gente tem que aproveitar essa crise agora, já que está ruindo de um lado a educação, da gente conseguir fomentar isso do nosso lado e fazer com que a gente meta a mão na massa para acrescentar isso. Boa noite, obrigado. Muito obrigado, boa noite, obrigado a vocês. Muita música pra gente, então.